Qual é a idade mais fácil para imigrar para o Canadá? Será que 20 anos é o melhor? Ou será que passados 30 a pessoa já tem bastante experiência que o país quer? E se passar dos 40, será que ainda tem chances de imigrar para o Canadá? É isso que a gente vai falar neste vídeo de hoje. Afinal, você está no canal Mete Gazola, o canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. Sim, meus amigos, vocês que me acompanham aqui, você deve estar imaginando, mas cara, cada vez você está num cenário diferente, o que está acontecendo? É porque se você não me acompanha lá no Instagram, o Mete Gazola, acompanha aí, tá por aí o meu Instagram na tela, eu estou viajando pelo país. Por que eu estou viajando pelo país? Porque eu estou em busca das melhores oportunidades para você que está me assistindo. Então o Canadá está criando muitas mudanças? Não tem problema, eu estou atrás de opções para você. Então eu já passei por muita cidade e neste momento agora eu estou na cidade de Vancouver. Eu voltei para cá, né? Porque eu vim para Vancouver, de Vancouver eu fui para Victoria, de Victoria eu voltei para Vancouver, onde eu fico mais uns 4 dias na verdade, e depois eu vou para Calgary, a primeira vez minha na cidade de Calgary. Na província de Alberta eu já estive em Edmonton. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, porque é o canal com mais, acho que, informações de opções para você em todos os lugares do Canadá, beleza? Então eu estou aqui num Airbnb, aqui na cidade de Vancouver, para a gente conversar sobre a questão das idades, pois isso, no último vídeo que eu postei, na verdade no penúltimo vídeo que foi postado, muita gente me questionando, eu tenho tantos anos, o meu perfil é esse, será que funciona, será que não funciona? Pois bem, vamos falar sobre isso, ok? Aqui nós temos que definir algumas coisas. Muita gente tem a ideia errada de que, se eu passei de certa idade, eu já não tenho chances no Canadá. Não é bem assim. Cada programa de imigração tem os seus requisitos. E sim, vão ter alguns programas de imigração ligados à idade, nem tanto de imigração, mas de vistos, né? Eu já falo sobre isso. Mas tem muito programa que a idade não importa. Então, por exemplo, o caso mais normal de eu ver as pessoas se confundindo é o próprio Express Entry, o programa federal do Canadá. Muita gente acha que passados 30 anos de idade acabaram as chances. Muita gente acha que tem limite de idade, que é os 45 anos. Então, vamos lá de uma vez por todas para você entender. Express Entry, que é o processo mais famoso, eu acho, do Canadá, o processo de imigração federal, ele não tem limite de idade. Não importa quantos anos você tem para o processo do Express Entry. Só que, quando você atinge 30 anos de idade, a cada ano que passa, até os teus 45 anos, você vai perdendo pontos. Então, a cada ano que vai passando, você vai perdendo pontos. Por exemplo, se você é casado, cada ano depois dos 30, você vai perdendo 5 pontos. Aí, quando você chega nos 45 anos de idade, você zera a sua pontuação. Mas não significa que você não possa aplicar depois dos 45 anos. Só que, claro, você vai estar numa desvantagem muito grande, porque você vai ter perdido muitos pontos. E as pessoas mais novas terão pontos maiores, terão mais pontos por causa da idade, mas Express Entry não tem limite de idade. Assim, são os casos dos programas pilotos, muitos que existem no Canadá. Então, programas pilotos que são lançados aqui no Canadá por função, por comunidade, vamos dizer, por exemplo, o programa rural, né, Norte Rural, eles não têm limite de idade tão pouco, então não tem limite de idade. Os programas do Atlântico não tem a limite de idade, tem a questão de pontuação, tem a questão de tantos anos é mais fácil, é mais difícil, mas não tem o limite da idade. Então isso é importante você saber, que imigrar para o Canadá, na maioria das vezes, não tem o limite da idade. Mas vamos quebrar idade por idade e aí a gente vai vendo as facilidades, beleza? Então vamos falar primeiro das pessoas que têm de 20 a 30 anos de idade. Vamos lá, de 20 a 30 anos de idade, conforme eu falei, no processo federal tem o máximo de pontuação. Então no Express Entry essas pessoas estão lá em cima da concorrência na questão da idade. Porém, de 20 a 30 anos pode acontecer o fenômeno da pessoa não ter ainda a formação superior, que já aumentaria pontos para a pessoa.
Pode acontecer da pessoa de 20 a 30 anos de idade ainda não ter experiência profissional válida. Então, também menos pontos para essa pessoa por causa da experiência profissional. Então, isso de achar que de 20 a 30 anos é mais fácil imigrar para o Canadá, não é, ok? Não é bem assim, não é bem assim, porque vai depender do que a pessoa conquistou até os 30 anos de idade dela. Da mesma maneira, achar que quando fizer 18 anos ou terminar o ensino médio e já vir para o Canadá direto fazer um college público, né, de cara assim, que depois durante o seu PGWP a pessoa vai imigrar com certeza. No Express Entry, por exemplo, a gente está tendo um monte de casos de pessoas que não vão conseguir porque não tem a experiência de trabalho no Brasil. E aí vai ter que adicionar algumas outras questões. Então, dos 20 aos 30 anos de idade, pode ser facilitado em questão de pontuação num processo federal, mas pode ser que a pessoa falte pontos nas questões de experiência, tanto profissional quanto nível educacional, ok? Então, nessa idade de 20 a 30 anos de idade, o que eu sugiro para a pessoa, e isso lembrando sempre, eu trabalho com consultor regulamentado de imigração, inclusive, não importa a sua idade, se você quiser uma chamada de direcionamento, ou seja, para um consultor olhar o seu perfil, me indicar possibilidades, eu e você conversar durante 1 hora, né, de 45 minutos a 1 hora, depende do seu perfil, o tempo que vai levar. Nós vamos conversar e eu vou te indicar essas possibilidades e criar estratégias para você. Então, ele me passa essas informações, que é o que eu estou falando. De uma pessoa de 20 a 30 anos de idade, é interessante que antes de qualquer coisa que ela venha realizar aqui no país, ela pelo menos consiga 1 ano de experiência no Brasil, uma experiência válida e principalmente dentro dos NOCs, né, das categorias aqui do NOC 0, A e B, que para quem sabe, quem acompanha o meu canal trocou, né, para tier, então é tier 0, 1, 2 e 3, que ela consiga pelo menos 1 aninho. Aí sim a gente começa a montar um planejamento, uma estratégia para ela dentro do Canadá, pois ela já vai ter pelo menos 1 ano de pontuação fora do país. E tem muita gente, por exemplo, que está entre essas idades, de 20 a 30 anos de idade, e está terminando uma formação superior. Falta 1 ano e meio para eu terminar minha formação de 5 anos. Eu vou largar tudo e vou para o Canadá. Não vale a pena, porque é só mais 1 ano e 1 ano e meio aí para você terminar e aumentar a sua pontuação, aumentar o seu perfil. Beleza? Então, cuidado, você de 20 a 30 anos achar que só porque é novo o Canadá está de portas abertas para você. Outra coisa que é complicado de 20 a 30 anos de idade são as experiências profissionais justamente para você conseguir um emprego aqui no Canadá. Então, geralmente as pessoas de menos de 25 anos de idade, né, são muito novas ainda para ter experiências sólidas no mercado de trabalho, que vão dificultar ela conseguir o trabalho aqui no Canadá. Então, tem que tomar cuidado nessa relação. Beleza? Agora, obviamente, se a pessoa tiver de 20 a 30 anos de idade, tiver formação superior, e quando eu digo a formação superior aqui, eu quero falar que é um curso de pelo menos 3 anos. Essa pessoa tem isso e tem pelo menos 1 ano de trabalho, de experiência profissional, essa pessoa é o melhor perfil. Aí essa pessoa é o melhor perfil, porque ela é nova, ela tem a formação superior e ela tem experiência profissional. Então, essa pessoa é o perfil ideal. É essa pessoa que o Canadá quer. Beleza? Agora vamos lá. A pessoa de 30 a 40 anos de idade. Então aqui tem um gapzinho que eu vou ter que dividir no meio, de 30 a 35. Essas pessoas de 30 a 35, geralmente, no Brasil, né, elas vão ter a formação superior e elas vão ter pelo menos 3 anos de experiência profissional válidas no Brasil. Então, se este é o caso, por causa da idade, ela conquistou essa experiência profissional e geralmente também o seu inglês já está legal, porque ela já se ligou há muito tempo que inglês, né, tinha que aprender. Então, ela já está com inglês legal, ela sim está num perfil também muito interessante, porque existem programas de imigração que vão aumentar os pontos se ela tem de 30 a 35 anos. É o caso, por exemplo, de Quebec. Em Quebec, a pessoa de 32 anos recebe uma pontuação maior de uma pessoa de menos de 30 anos, o que é muito interessante. Então a gente vê que quando a gente enxerga uma informação geral de que passou dos 30, ferrou, não, depende do programa. Então, de 30 a 35 anos, a pontuação, na verdade, é maior neste caso específico, assim como muitos programas de imigração. E também uma pessoa de 30 a 35 anos de idade, para o mercado de trabalho canadense, claro que ela tendo experiência profissional, né? Se for uma pessoa que não tem zero experiência profissional até essa idade, só se for herdeiro também, né? Não sei como é que viveu.
mas ela vai ter um currículo muito bom, uma experiência profissional sólida. Então, pro mercado de trabalho canadense, ela representa experiência, ela representa maturidade. É isso que o mercado de trabalho canadense vai buscar. Então, eu costumo dizer que se de 20 a 30 anos a pessoa com a formação superior e pelo menos um ano de experiência de trabalho é o melhor perfil para a imigração, a pessoa de 30 a 35 anos, com 3 anos de experiência profissional no Brasil e formação superior, essa pessoa é a melhor pessoa para o mercado de trabalho. E, por consequência de ser melhor para o mercado de trabalho, ela vai acabar também sendo muito bem colocada nos programas de imigração. Agora, de 35 a 40 anos de idade, aí a gente começa a ter algumas questões. De 35 a 40 anos de idade, a grande questão aqui é justamente o perfil. Se a gente chega numa pessoa de 35 a 40 anos de idade e essa pessoa não tem para apresentar essa experiência profissional no Brasil, e pelo menos não tem uma formação superior, na verdade o que acontece nas pessoas, vou até reformular aqui, de 35 a 40 anos de idade, talvez a pessoa não tenha a graduação no Brasil, mas ela tem uma experiência profissional no Brasil, e aqui eu estou falando de experiências gerais profissionais dentro dos tiers até o tier 3, ok? Se você não sabe o que é tier, depois desse vídeo digita NOC Tier Match Gasola, ok? Tier é T-E-E-R, aí você vai entender o que é isso. Então, se essa pessoa tem pelo menos essas experiências, a gente sim consegue montar uma estratégia, mas ela vai ter que se qualificar no país, ok? Porque senão fica um pouco complicado já para ela entrar no mercado de trabalho. Veja que eu não estou falando de experiências de trabalho específicas. Eu estou falando dentro dos códigos. Daqui a pouquinho a gente já vê que é para a galera de mais de 40 anos de idade. Então o cara de 35 a 40 anos de idade, sim, ele está perdendo certa pontuação no federal, ele já não está pontuando o máximo num programa específico, mas, se ele tiver a experiência profissional, ainda assim tem como montar estratégias. Ele pode correr atrás de uma formação que está faltando para ele conseguir uma imigração para o país. Então, ainda está ok. Agora, a minha preocupação, e eu sei que muita gente me escreve aqui e entra em contato comigo, são as pessoas que passaram dos 40 anos de idade. Então, aqui a gente vai focar bastante nessa informação, beleza? Passou dos 40 anos de idade e você não tem uma formação superior, você só tem ensino médio, e você tem experiência de trabalho profissional ou não tem registrada, né? Nunca registrou na vida, sempre foi frio, sempre foi pago em dinheiro, não tem nenhum empregador que possa fazer uma carta para provar que você trabalhou lá, e o seu inglês está ruim, você não é um perfil procurado pelo Canadá, você tem que entender isso, ok? Você não pode ficar brabo com o Canadá, você não pode mas você não é um perfil procurado, porque a idade média do canadense, mas calma lá que eu vou falar das pessoas de 40 que são procuradas, ok? Fica aí. Porque o perfil médio de idade canadense é 42 anos de idade. Então, o Canadá já tem uma idade média de 42 anos de idade. Então, pessoas acima dessa idade pro Canadá e pro mercado de trabalho não é bem o que eles querem, não é tão interessante assim, se essa pessoa tem uma experiência geral ou nem tem experiência profissional ou nem tem formação superior, porque já tem bastante, e o Canadá quer ocupar esse mercado de trabalho pagadores de impostos. Ele não quer que a pessoa venha para cá já acima da idade média da população canadense, porque essa pessoa vai produzir menos, por menos tempo, ok? Então não é isso o foco bem do Canadá. Então se você tem mais de 40 anos de idade, só tem ensino médio, e não tem experiências profissionais registradas, válidas, não precisa ser carteira assinada, mas que tenha uma comprovação do seu empregador, se você não tem nada disso, e aliado a isso, você não tem idioma, seja nem inglês nem francês, cara, Canadá não é o melhor país para você, beleza? Pode acreditar na fé aqui, você vai passar trabalho aqui no país, beleza? Então, se você é desse perfil, infelizmente, o melhor para você é começar a buscar outras opções, países mais facilitados, porque você já está muito atrás da concorrência, muito atrás do que o Canadá precisa. Agora, se você tem mais de 40 anos de idade, mas você tem, mesmo sem ter formação superior, você tem experiência de trabalho nas áreas em demanda do Canadá e tem como comprovar isso, você é sim um perfil procurado pelo país. Então depende das suas experiências profissionais e caso você consiga comprovar isso. Por quê? Porque eu já repeti várias vezes aqui, as pessoas acham e tem muita gente que não entendeu ainda isso, dizendo que o Canadá, que nem o meu último vídeo, o Canadá é impossível e não sei o que lá. O que acontece? Tem certas áreas que realmente estão faltando pessoas, ok?
Principalmente em cidades menores, interiores das províncias, tá faltando gente, porque todo mundo quer ir para os grandes centros. Só que você que passou dos 40 anos de idade, você tem que entender que grande centro é para quem ainda tá na idade da produção vista pelo Canadá, tá menos que a idade média da população do país. Então você é mais novo que a idade média da população do país, você ainda tá forte numa concorrência numa cidade grande. Agora você que já passou dessa idade, da idade média canadense, a melhor estratégia que você pode fazer para você mesmo, e ainda mais se você tiver experiência profissional em áreas em demanda do país, é buscar oportunidades em cidades menores, em outras províncias que não sejam tão procuradas, tão concorridas, porque senão a sua concorrência nesses grandes centros para ti não vai funcionar, porque você já passou da idade média da população canadense. Então o que eu quero dizer é que com quem passou dos 40 anos de idade, mesmo que não tenha formação superior, mas tenha experiência profissional nas áreas em demanda, tem como, desde que você saiba onde procurar no país, onde criar a sua estratégia para onde você vai e não focar em ir para grandes centros, ok? Eu vou para Toronto, eu vou para Vancouver, eu vou para Calgary, eu vou para Montreal. Não é bem a ideia. É muito melhor que você procure outros lugares. Eu vou para cidades menores. Inclusive nos processos provinciais de imigração, você recebe mais pontos se você estiver fora dos grandes centros. Eu estou, por exemplo, em Vancouver, né? Então Vancouver é chamado, tem uma zona que é dividido por zona no processo provincial. Então quem mora em Vancouver e aqui a região próxima é a menor pontuação no processo provincial. Agora, se você mora lá em Victoria, onde eu estava, a sua pontuação é maior. E se você mora em cidades um pouco menores ainda, a sua pontuação é maior ainda. Então o que você perde, né, digamos assim, por estar acima da média da população canadense, você recupera, você ganha para o Canadá estando aonde não tem gente. Entendeu? Aonde está faltando profissionais. Porque o que está acontecendo nesses lugares que está faltando profissionais? As pessoas novas, ainda mais com internet, com comunicação e com tudo, é que nem Brasil. O cara nasce numa cidade de interior e ele tá novo, ele tá com gasto total para trabalhar, ele fala, pô, eu vou embora, eu vou para um grande centro, eu vou ralar, eu vou produzir, eu vou tal. E nessa cidade menor, falta gente no mercado de trabalho, porque as pessoas que estão em idade de produção estão vazando. É aí que entra a esperteza, aí que você tem que, pô, então onde é que tá isso aí? Então eu vou pra lá, porque se é lá que tá faltando e o meu sonho é morar no Canadá, é pra lá que eu vou tentar. Então não adianta também, muitas vezes, você ter uma experiência profissional numa área que é em altíssima demanda, né? Eu vou usar exemplos, tá? Exemplos, tá? Por exemplo, a gente tem a galera do açougue, o açougueiro, ou a gente tem aí o carpinteiro, e o cara fica só focado em Toronto. Ah, Toronto. Meu, não é só você. Tem milhares de pessoas concorrendo por Toronto. Então, você tem que começar a olhar, opa, e Niagara Falls? E a cidade ali do lado? E Hamilton? Ou mais pro norte? E Sudbury? E Sault Ste. Marie? E North Bay? Entendeu? E Thunder Bay? Tem que começar a olhar para esses outros lugares, porque eu te garanto, as pessoas não estão olhando. As pessoas ficam bitoladas nos grandes centros. Beleza? Então, tudo depende, novamente, mas eu já te dei algumas dicas de perfis aqui, que se você se encaixa nesses perfis, pode ficar ligado, pode ficar animado, assim como se você não se encaixa, eu diria, é difícil, não é impossível, mas é difícil, ok? Ainda mais se você não fala os idiomas e se você não tem dinheiro. Aí não é culpa do Canadá, né? Porque aí você não tem um perfil bom. Aí não é culpa do país. Então, você deveria começar a olhar para outros lados. Mas se você está encaixado nisso, nessas coisas que eu conversei, nesses perfis aqui indicados, comece sim a pesquisar mais sobre fora dos grandes centros, beleza? Ou usar um grande centro como ponte para a sua entrada, beleza? E não como destino final. Então, muitas vezes você tem uma experiência profissional de uma área em demanda e você não tem uma grana para investir o seu começo ou não tem um inglês muito avançado. E aí eu até comentei sobre isso no passado, nos vídeos passados aqui. Um vídeo que eu estava em Victoria, até das 4 maneiras mais fáceis de chegar no Canadá. Você vem para um grande centro, por um college privado, por exemplo, que é mais barato e precisa de menos inglês, para você começar a sua caminhada aqui e uma vez aqui dentro, você começa a fazer o exploratório, a pesquisar outras cidades menores, cidades de interior, cidades onde você vai ter mais oportunidade de imigração. Não só de imigração, tá? Não vamos ficar falando só de imigração, vamos falar também sobre oportunidades no mercado de trabalho, que possam virar uma imigração.
Beleza? Então, se você precisar de ajuda em qualquer questão do seu processo, essa semana até eu descobri, eu achei que meu canal estava com 380 vídeos. Não, meu canal já tem mais de 400 vídeos, ok? Então, é muito vídeo. Claro que se você quiser estar mais informado, atualizado, você pega a minha playlist aí deste ano. Então tem playlist aí 2023, 2024, tem playlist. Vai, clica na minha bolinha, mete gasola, abre o meu canal, vai em playlists. E aí pega as de 2023 pra frente. Não precisa assistir os vídeos mais de 2022, 2021. Não precisa, então é muito menos vídeo que você tem que maratonar para você entender os processos, entender o seu processo, o seu perfil totalmente de graça, ok? Mas, novamente, deixo aqui o convite. Se você quiser acelerar o seu processo de entender quem você é pro Canadá e saber as estratégias já e começar a praticar amanhã não, porque minha agenda já está lotada, né, para a próxima semana, mas daqui a uma semana já começar a praticar, aí você pode marcar a chamada de direcionamento. Mas se não, você tem muitos vídeos aí totalmente gratuitos para você se instruir. Beleza? Então não se esqueça também de ver os vídeos sugeridos que eu sempre deixo aqui, eu deixo por um motivo, que são vídeos interessantes para você acompanhar o que está rolando pelo país e me seguir lá no Instagram. E claro, se puder, deixa um like aí no vídeo e deixa um comentário, beleza? A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.